Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio Rodrigo Vicente e esta é a sua aula de arte. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Para que a gente possa começar a aula no dia de hoje, é importante dois recadinhos antes do conteúdo. O primeiro deles diz respeito a você que assiste às aulas pelo aplicativo Aula Paraná. É bem importante que você vá lá na página do Classroom, na aba Atividade e preencha o link da atividade obrigatória. É uma forma de você garantir a sua frequência na disciplina. Beleza? E o segundo recado é para você que está assistindo a aula na TV aberta. Você sabe que deve entrar em contato com o diretor, com o professor, com a professora de arte da sua escola para combinar certinho como é que pega e como é que entrega as atividades. Tranquilo? Então olha só, para que a gente possa ir para a aula de hoje, é importante primeiro que a gente revise os conteúdos da aula anterior. Dá uma olhada aqui. Na aula anterior, trabalhamos arte participativa, trupe Olho da Rua, as artistas Raquel Rolo e Ludmila Rodrigues e Politoupe. E o que vai ser na aula de hoje? Vem comigo. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar dois assuntos importantes. Por que brincar? Representação do brincar na arte. Por que brincar? Olha só. Para se distrair, para entreter, para sair dos pensamentos da difícil vida cotidiana, para se folgar. Brincar para se divertir. Olha só, você esperava que eu viesse aqui na aula de arte falar de brincadeira e brincadeira relacionado ao divertimento? Pois é bem importante que a gente nunca perca de vista esta ideia de que é muito importante brincar. Brincar para se divertir, brincar para esquecer um pouquinho, principalmente essa situação toda que a gente está vivendo aí, de ter que ficar dentro de casa, de não poder sair na rua, de ter que usar máscara o tempo todo, lavar a mão toda hora que mexe em alguma coisa. Pois é, mas mesmo assim, nesse contexto, nesse momento de pandemia, a gente não pode esquecer de brincar, porque brincar é importante, ok? E aí eu quero perguntar para você algumas coisas para você pensar na forma de brincar. Olha só, como você brincava quando era mais novo? E hoje, você brinca de quê? Nas suas brincadeiras, você já observou de que materiais são feitos os seus brinquedos? Aqui na tela eu trouxe dois exemplos importantes. O primeiro deles, que se você observar bem, é um jogo de videogame, ok? Não sei se é o mais atual, mas foi o que eu lembrei na hora para fazer aí uma referência de jogos, de brinquedos tecnológicos. E aqui na segunda imagem, o nosso colega está aqui brincando com um brinquedo que é feito a partir de materiais recicláveis. Duas possibilidades para a gente pensar o nosso ato de brincar. Porque aqui na aula de hoje a gente vai falar sobre o brincar e daqui a pouco, vocês vão observar, a gente também vai falar sobre a representação deste brincar nas linguagens artísticas. Porque isso é bacana da gente pensar também. Existem muitos artistas ao longo da história da arte que usaram esse universo da brincadeira nas suas obras de arte ou até mesmo ao produzir obras de arte para ressignificar o jeito, o modo de brincar, ok? Brincar de quê e com quê? Quais são as brincadeiras que ainda nos movem para a diversão? Há muitas delas. E para brincar, podemos utilizar desde brinquedos altamente tecnológicos ou brinquedos mais simples, feitos com material reciclado. Por exemplo,
Então, olha só, a gente começa aí a pensar o nosso ato de brincar nessas duas formas, eu vou dizer assim, beleza? Porque são dois jeitos. No primeiro deles, que eu até coloquei no material, diz relação aos brinquedos mais atuais dos dias de hoje, dos brinquedos mais modernos. Os brinquedos tecnológicos, que é a palavra que eu usei ali, eles dizem respeito principalmente à forma como nós brincamos nos dias de hoje. Tem uma coisa que é bem importante da gente pensar, que é a questão da interação. A interatividade. Quando eu estou brincando, eu estou interagindo não só com o brinquedo, mas com quem está brincando comigo. Concordam? Não é assim? Então, quando tem brinquedo tecnológico, por exemplo, o videogame que eu mostrei ali, a gente não necessariamente leva muito em conta esta relação de brincar com o outro. É brincar com o objeto, é brincar com o brinquedo. E esse brinquedo, produzido tecnologicamente falando, transfere a interatividade com o outro para o brinquedo, para o objeto. E aí tem algumas coisas para vocês pensarem aí em relação a, por exemplo, a interação com as outras pessoas. Lógico que a gente sabe que num período de pandemia aí, a gente está dentro de casa, não é? Mas mesmo assim, brincar com o pai, brincar com a mãe, brincar com os irmãos. Ah, professor, mas daí você vai me dizer assim, eu moro só com a minha mãe e ela trabalha o dia todo. Quando ela chega em casa, por que não? Por que não provocar a sua mãe para que vocês possam brincar? De repente, vai que dá certo, não é? Uma coisa que é importante a gente pensar também é com relação às memórias. Gente, brincar traz memórias é uma provocação aí. Olha só na tela. Você já parou para pensar que seus pais, avós, parentes, adultos também brincavam? De que eles brincavam? E que tal descobrir com eles as brincadeiras de quando eram crianças? Vai, agora eu vou dar um tempinho para você aí. Vai lá, pergunta para o seu pai, pergunta para sua mãe, para quem está dentro de casa, o pessoal das gerações anteriores. Pergunte para eles do que eles brincavam, quais eram as brincadeiras. Eu vou te dar um tempinho e eu volto já já, beleza? Então, conversaram aí com as pessoas que estão na sua casa? E o que vocês descobriram? Olha só, vou dar algumas dicas, talvez eu até acerte, hein? As brincadeiras, antigamente, na época dos nossos pais, na época dos seus tios, até mesmo na época dos seus avós, eram brincadeiras mais simples, não é? Eram brincadeiras que utilizavam materiais mais simples. Os brinquedos eram feitos de materiais mais simples. Não eram brinquedos tão tecnológicos, não é mesmo? Então, esses brinquedos mais simples, hoje em dia, muitas vezes, eles são os brinquedos que nós também estamos chamando de brinquedos feitos com materiais recicláveis
e materiais reutilizáveis. Ou seja, às vezes um copinho plástico pode virar um telefone sem fio, não é mesmo? Às vezes uma caixa de ovo pode virar a cobertura, a garagem para eu brincar com o carrinho, não é mesmo? Eu posso fazer fubeca, não sei se é um termo que você conhece, a bolinha de gude. Eu posso fazer bolinha de gude a partir do papel machê. Ou seja, eu estou, no caso do papel machê, eu estou reciclando o papel, fazendo aquela goma, fazendo a bolinha para depois jogar a fubeca, jogar a bolinha de gude. Ou então, eu estou pegando um outro material aí, onde a bolinha já está pronta. Então, existem essas possíveis abordagens aí para a gente falar desses brinquedos que não são, assim, altamente tecnológicos, tá certo? Olha só, agora a gente vai falar um pouquinho da relação da brincadeira no universo da arte. Ou seja, existe um grupo aí de artistas na história da arte, artistas contemporâneos e também artistas um pouquinho mais lá para trás, que usaram desse universo para fazer uma relação para criar as suas obras de arte. Existem inúmeros. Eu poderia ficar aqui falando, sei lá, o resto da semana do mês. São muitos exemplos que nós poderíamos dar e eu tenho certeza que vocês aí depois vão dar aquela pesquisada e vão descobrir. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Vem comigo. Brincar nas linguagens da arte. A artista americana Sita Navas cria imagens misturando personagens de videogames e pinturas criadas pela civilização maia. Olha só. Dá uma observada nessa imagem aí e tenta entender quais são os elementos que essa artista utilizou para produzir essa obra. De cara, eu posso te falar que tem duas referências ali. A primeira delas, o que a gente já falou, então tá bem óbvio, né? O universo dos videogames. A forma como a artista coloca na tela a disposição das figuras lembra um pouquinho algumas imagens que nós já conhecemos lá nos jogos, lá nos games. Mas tem uma segunda imagem ali que é bem importante. Dá uma olhada aqui na tela. Aqui, ó, essas máscaras. Tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 máscaras. No mínimo, eu até poderia dizer 6. Tem mais uma aqui do lado esquerdo. Ela usa referência lá dos povos maia, das pinturas feitas pela civilização maia, e traz essa referência artística para dentro do universo do videogame, porque o videogame também é uma outra referência que ela vai utilizar. Olha só. Terrible Fate. Um Destino Terrível é o nome da obra dela. Sita Navas. Pintura inspirada no Happy Mask Salesman, vendedor feliz de máscaras, personagem do videogame Legend of Zelda, Majora's Mask, Lenda de Zelda, Máscara de Majora. Então tem uma referência aí lá da civilização maia e tem uma outra referência aí do universo do videogame. Tinta acrílica sobre painel de madeira, 28 centímetros por 35 centímetros e meio. Eu coloquei a referência ali do tamanho do quadro para você ter mais ou menos aí uma ideia do tamanho dessa obra de arte e que, para que ela pudesse, por exemplo, colocar as referências das máscaras, ou melhor, das figuras, das imagens da civilização maia, ela acaba tendo que pintar isso bem pequenininho. E esse pequenininho tem um grau de qualidade artística aí que é bem importante quando a gente vai estudar todo o universo das artes visuais. Beleza? Então este foi o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês aí.
Citanavas. Foi o gosto pelas imagens de videogames e pela arte antiga que inspiraram a artista Citanavas a se dedicar à pesquisa e produção de imagens, misturando esses dois universos. Na arte, assim como nas brincadeiras, a imaginação não tem limites, não é mesmo? Então olha só as referências que ela traz aí do brincar para produzir obra de arte, e esta obra de arte está inserida no universo da brincadeira. Legal? Agora, olha só, eu vou te dar aí um tempinho bem pequeno. Enquanto eu falo, eu nem vou sair de cena. Enquanto eu falo, eu vou pedir para você ficar olhando lá para a tela. Olha para a imagem lá. O que é que você vê nessa imagem? É uma pintura ou é uma escultura? É uma escultura, não é? O que é que as personagens nesta escultura estão fazendo? Estão brincando, não é? Agora olha só, presta atenção aqui comigo. Qual é a brincadeira? É uma brincadeira conhecida? É, não é? Estão brincando de pular corda. Pelo tamanho das personagens ali, naquela escultura, são 3 crianças? Ou, de repente, uma criança e 2 adultos? O que vocês acham? É livre, vocês podem decidir aí como vocês quiserem, porque, de repente, pode ser uma criança bem pequena e 2 adolescentes. Não tem problema. O que é bacana da gente pensar aqui é que esta artista, que eu já vou falar quem é, já vou falar o nome da obra, ela traz o universo da brincadeira para a escultura. Diferente do trabalho da Citanavas, que foi o exemplo anterior, que ela fez uma pintura, uma obra de arte bidimensional. Agora é uma escultura. Aí eu quero te perguntar, qual foi o material, de que ela fez essa escultura? Vai pensando aí. Escultura de crianças pulando corda, feita com materiais recicláveis. A artista Belíria Boni, ela também traz esse universo de ressignificar materiais que já existem para que ela possa produzir as suas obras. Então aí tem uma pegada bem interessante da arte sustentável. Ou seja, a gente vai produzir obra de arte com materiais que já existem na natureza. Beleza? Vamos saber um pouquinho mais sobre ela? Belíria Boni, artista blumenauense, Blumenau, Santa Catarina. Beleza? Belíria Boni cria esculturas com materiais sustentáveis. São imagens trazidas de sua memória de criança, do tempo de brincadeiras. Olha só. Esse exemplo da Belíria Boni que eu acabei de trazer na tela anterior é bem bacana porque ele traz esta outra referência quando eu falei para vocês das memórias, porque as brincadeiras também nos ativam memórias. Elas nos deixam recordações ao longo da vida. Eu mesmo estou falando aqui, enquanto eu falo para vocês, eu estou aqui lembrando de quando eu brincava e do que eu brincava, quais eram as brincadeiras, quais eram os objetos, quais eram os materiais. Como é brincar sem aparelhos tecnológicos? É possível criar brinquedos não tecnológicos? Olhe para seus brinquedos e tente observar em qual grupo eles estão. Eles estão no grupo dos tecnológicos ou no grupo dos brinquedos reciclados, dos brinquedos de materiais reutilizáveis, dos brinquedos feitos com materiais reaproveitáveis? Eu vou te dar um tempinho e você vai lá dar uma olhada nos teus brinquedos. Tenta dar uma sondada como que você consegue separar brinquedos tecnológicos, brinquedos feitos por materiais reutilizáveis, reaproveitáveis, brinquedos feitos a partir dessa proposta de materiais recicláveis. Dá uma olhada lá e eu já volto.
E aí, como é que foi? Fez a separação lá? Ou pelo menos deu uma observada para você entender quais são os seus brinquedos? São mais tecnológicos? Ou não? São brinquedos não tecnológicos? Essa foi uma provocação para você pensar aí, inclusive, numa questão que é bem importante. Por exemplo, nós estamos vivendo uma era do consumo, onde a gente consome muita coisa. Para consumir muita coisa, tem que produzir muita coisa. Para produzir muita coisa, tem que ter matéria-prima. E aí, a oportunidade de você pensar aí nos brinquedos menos tecnológicos, nos brinquedos mais simples, é a chance de você pensar na diminuição do consumo em relação aos seus objetos, aos seus brinquedos aí, tá certo? Porque é sempre importante, na aula de arte, a gente fazer uma conexão com o mundo que a gente vive e pensar essas questões que são importantes na nossa vida cotidiana. A arte também serve para isso, para fazer refletir sobre a nossa realidade. Beleza? Vamos continuar nossa viagem aqui? Bora lá? Antes do aumento do uso das tecnologias digitais e de informação e comunicação, ou seja, antes que elas estivessem tão presentes na vida cotidiana, era preciso que as pessoas se encontrassem presencialmente, corpo a corpo, para jogar e brincar juntas. Olha só, tem um elemento aí que é bem interessante, que eu já comentei aqui na aula, que é a interação, não é mesmo? A gente tem que buscar interagir mais. Tudo bem, vamos dar uma pausa aí, estamos nesse período aí de pandemia que o professor já falou algumas vezes na aula de hoje, mas é importante a gente pensar isso, a brincadeira com os outros, com as outras pessoas, brincar para interagir, interagir para brincar. Dá uma olhada nessa imagem agora. Olha só, enquanto eu falo, vai observando. Duas coisas que são importantes da gente pensar ali. Primeiro, o que eu vejo? O que tem na imagem? É uma obra de arte bidimensional, mas não é uma pintura. Depois, de que material é feita esta obra de arte? Dá uma boa olhada e vem comigo. Brincadeiras no cerrado, bordado sobre linho. Técnica de bordado livre sobre desenhos de Demóstenes Dumont Vargas e Marta Dumont. Essa família Dumont, eles fazem um trabalho muito legal. O tema dos trabalhos deles são as brincadeiras, mas a técnica para fazer os trabalhos é o bordado. Isso mesmo, o bordado aí que a mãe, às vezes a irmã, às vezes até o pai, às vezes o irmão, enfim. As pessoas sempre trabalharam essa técnica manual para expressar ali alguma coisa que queriam fazer, um desenho bacana, no pano de louça, numa colcha, numa toalha, enfim. Matizes Dumont. Esse grupo é formado por uma família de artistas que vive em Pirapora, Minas Gerais. Eles recriam cenas da cultura brasileira por meio da tradição do bordado espontâneo, que é artesanal, feito à mão, beleza? Durante grande parte da história humana, o espaço coletivo era o local dos acontecimentos. Nas praças e ruas eram realizadas as feiras, os anúncios importantes, as apresentações de teatro, de circo e de dança, os jogos e as brincadeiras. Então a gente traz o ato de brincar, traz a brincadeira aqui para o universo da arte. Olha só, eu trouxe só mais um exemplo, ou melhor, dois, numa mesma tela, para vocês fazerem uma comparação. Essa imagem do lado de cá é do Eliseu Visconti. É uma pintura que mostra ali uma criança brincando. Do lado de lá, eu tenho uma obra de arte contemporânea, do Banksy, aquele famoso lá dos Estados Unidos, que nunca mostra a cara, que a gente até hoje nem sabe direito quem ele é. Ele faz intervenções em espaços públicos, colocando essa questão da brincadeira. Mas aí é mais uma ilustração como referência ao brincar na arte. Vamos de quiz? Bora lá? 1. Por que brincar? Letra A. Para fugir das responsabilidades? Letra B. Para passar o tempo mais rápido?
Letra C, para fingir que ainda se é criança. Letra D, para se divertir. Pensa aí, eu já volto. E aí, qual foi a resposta do nosso primeiro quiz? Vamos lá? A resposta correta, letra D, brincar para se divertir. Claro! Senão, qual seria o objetivo da gente brincar, não é mesmo? Vamos para mais um quiz? Vem comigo! E para brincar, podemos utilizar, letra A, tanto brinquedos altamente tecnológicos quanto brinquedos mais simples, feitos com material reciclado. Letra B, brinquedos tecnológicos como os móveis de casa. Letra C, somente brinquedos estragados e sujos. Letra D, somente brinquedos novos e caros. E aí, qual você acha que é a resposta? Tempo para você.
E então, qual foi a resposta para esse segundo quiz? Olho na tela. Resposta correta, letra A. Tanto brinquedos altamente tecnológicos quanto brinquedos mais simples, feitos com material reciclado. A gente falou dessas duas possibilidades, não é mesmo? Vamos para o terceiro quiz? Olho na tela. Podemos dizer que o ato de brincar nos traz memórias? Letra A. Não. Brincar não revela memórias. Letra B. Talvez, mas não sabemos quem brincava antigamente. Letra C. Sim, e podemos perguntar aos nossos pais, avós ou parentes adultos. Letra D. Não temos como saber porque inventamos o brincar agora. E aí, qual vocês acham que é a resposta? Tempo para vocês. E aí, qual foi a resposta agora? Vamos lá? Resposta correta. C, letra C. Sim, e podemos perguntar aos nossos pais, avós ou parentes adultos. Claro, porque aí é uma forma da gente ter esta memória das pessoas que brincavam antes da gente, não é mesmo? Olha só, agora é aquela hora importante da aula, onde a gente faz os testes. E logo de cara, vamos para o primeiro teste. Vem! 1. A artista americana Cita Navas cria imagens misturando que tipo de figuras? Letra A. Personagens de videogames e pinturas criadas pela civilização Maia? Ou letra B. Personagens das novelas misturadas às personagens de mangá? Qual a resposta?
E aí, qual foi a resposta para o nosso primeiro teste? Resposta correta, letra A. Personagens de videogames e pinturas criadas pela civilização maia. Então ela faz uma brincadeira aí com a história, legal? Vamos para o nosso segundo e último teste de hoje? Vem comigo. Na obra da artista Belíria Boni, vemos uma escultura produzida com materiais sustentáveis. E sabemos que são imagens trazidas de sua memória de criança, do tempo de brincadeiras. O que retrata a obra apresentada na aula de hoje? Letra A, pessoas pulando corda? Letra B, pessoas jogando cartas? Qual você acha que é a resposta? Tempo para você. E aí, qual que foi a resposta? Vamos lá? Resposta correta, pessoas pulando corda. Letra A. Gente, eu esqueci, são três testes, porque a gente precisa realmente saber se aprendeu ou não. Vamos para mais um, então? Agora é o último. O grupo mineiro Matisse Dumont recria em suas telas cenas da cultura brasileira por meio, letra A, da tradição do bordado espontâneo, letra B, da pintura acrílica. Qual que é a resposta? Vai daí.
E aí, qual que foi a resposta? Vamos ver a resposta certa? Resposta correta, letra A, da tradição do bordado espontâneo. Gente, olha só, hoje a gente falou de brincadeira, a gente falou da brincadeira na arte, mas para que a gente dê uma revisada rapidamente, vamos dar uma olhada em tudo isso? Nessa aula, por que brincar? A importância de brincar com diferentes brinquedos. Representação do brincar na arte, nas obras de Cita Navas, games, Belíria Boni, materiais sustentáveis e o grupo Matizes Dumont, bordados espontâneos. Essa foi a nossa aula de arte. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!